Fala galera da Malheiros TV, chegamos aqui para mais um giro pelo mundo e mais uma vez nós vamos ficar aqui pertinho, no Brasil mesmo. O nosso destino de hoje é a maior cidade do país, porque nós vamos falar sobre o incêndio que atingiu a Cinemateca de São Paulo. Muita gente nem entende o tanto que se perdeu e o tanto que lutaram para que isso não acontecesse. Tem muita coisa importante para a gente falar, mas é claro, depois da vinheta. Vai lá, Rafa. No dia 29 de julho, chegou uma notícia que atingiu em cheio todos nós da classe artística e grande parte dos brasileiros apaixonados pela sétima arte. O galpão da Cinemateca de São Paulo pegou fogo. A rápida repercussão nas redes sociais já mostrou um pouco do quanto a gente estava perdendo ali. Posso dizer para vocês, a gente perdeu muita coisa. Carlos Calil, presidente da Sociedade Amigos da Cinemateca, resumiu muito bem, dizendo que perdemos 60 anos de história. Mas como assim, Malheiros? Como que a gente perdeu 60 anos de história? É que a Cinemateca possuía um acervo incrível no campo audiovisual. A gente está falando de tesouros do cinema brasileiro, filmes, cenas que nunca foram lançadas, roteiros, textos originais, documentos que foram recuperados e tratados pela Cinemateca. Muita coisa queimou. Inclusive, uma série de arquivos do cineasta Glauber Rocha, um dos maiores nomes do nosso cinema. Vários desses arquivos também estavam no galpão incendiado. A família havia doado para ajudar a compor esse conjunto de provas documentais do Brasil através da arte. E aí agora, a próxima pergunta é óbvia. Se esses arquivos contavam a nossa história, por que eles estavam num galpão abandonado na Cinemateca? Bom, o projeto era criar um museu com esse acervo e levar isso a todo mundo. O trabalho que era feito ali ia muito além de guardar e juntar esses documentos. Existia uma curadoria, um tratamento, uma manutenção, uma pesquisa, uma organização de todo esse conteúdo, que só assim poderia virar uma verdadeira amostra do que a gente já fez no cinema. E agora vem o ponto mais importante do nosso vídeo de hoje. Discutir se o que aconteceu poderia ter sido evitado. E eu vou resumir já rápido, se você deu play no vídeo só para saber isso. Sim, claro, é óbvio, poderia muito bem ser evitado. Na verdade, assim como o que aconteceu no Museu Nacional em 2008, aqui no Rio de Janeiro, essa foi mais uma tragédia anunciada. 2008 não, 2018, desculpa. Muitos artistas, políticos, funcionários públicos e profissionais das artes e da cultura já vinham denunciando um descaso muito grande com a Cinemateca, que, embora seja de São Paulo, é de responsabilidade do governo federal. Portanto, assunto do Ministério da Cultura, quer dizer, da Secretaria de Cultura agora, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro havia prometido a gestão da Cinemateca para a ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. Hoje, ela deve estar dando graças a Deus que o Bolsonaro desistiu. Muita gente acusa o governo de descaso com a cultura e não é só pelo que aconteceu agora com a Cinemateca. Os cortes nos financiamentos dos projetos culturais, a falta de apoio na pandemia e sem falar na demonização da classe artística com essa ideia de que a gente mama na teta do governo. Vamos falar a verdade? Quem é que mama na teta do governo nesse país? Os artistas ou os políticos que levam a família inteira para Brasília, empregando filha, esposa, genro, até cunhado, aparentemente Bolsonaro empregou. E vamos combinar que cunhado nem é parente, né? Ah, não, amigo, não. Agora vamos parar para fazer uma reflexão aqui. Qual é o impacto social numa população que odeia os seus próprios artistas? Ao que tudo indica, a gente vai se livrar do Bolsonaro em 2022. Mas as consequências do pensamento bolsonarista ainda vão nos assombrar por muito tempo. E a gente não tá nem falando do respeito ou de auxílio. Não, a gente está discutindo aqui o básico do básico de tudo. A manutenção mínima de uma instituição e de um edifício público. O contrato de administração da Cinemateca acabou no dia 31 de dezembro de 2019 e desde então não foi feita nenhuma outra licitação para um novo contrato. Ou seja, o prédio já estava em risco e dependendo das associações que continuaram tomando conta do lugar, para simplesmente não ficar abandonado, mesmo sem receber os recursos e mesmo com muitos salários atrasados. Essa briga... Vocês não vão acreditar. Essa briga ganhou novos capítulos quando um grupo técnico do Ministério do Turismo, porque é isso, é um absurdo, mas no Brasil atual, no Brasil de Bolsonaro, a cultura não tem um ministério próprio. Estamos debaixo do Ministério do Turismo. Que coisa absurda. O slogan desse governo devia ser cultura, só para inglês ver.
voltando ao que aconteceu. Um grupo técnico do governo federal foi barrado ao tentar entrar na Cinemateca. A razão foi a falta de um agendamento prévio, já que o prédio estava fechado por conta da pandemia e por conta de uma greve por salários atrasados. É claro que o governo achou isso uma grande ameaça à sua soberania em um prédio que era dele. Então, eles registraram um boletim de ocorrência na polícia e o secretário de Turismo, Mário Frias, exigiu que a associação que tomava conta entregasse as chaves para ele nos próximos dias. Nossa, deve acordar em casa e falar: por que eu fiz isso, cara? Por que eu fiz isso? Bom, depois disso, começou uma briga enorme. O governo afirmando que a associação não tinha o contrato para tomar conta do lugar e queria receber, mesmo assim, pelos meses que tomou conta do lugar, mesmo sem ter um contrato. Vale lembrar que a associação que estava ali, a SER, estava realmente tomando conta do lugar, mesmo com o fim do contrato, porque o governo simplesmente não fez nada. Não fez uma nova licitação e não mandou ninguém para cuidar do acervo. Então a SERP continuou cuidando do lugar, sem receber. Enquanto isso, os funcionários continuavam com salários atrasados, a manutenção também atrasada e o risco de uma tragédia anunciado. Não satisfeito, o secretário de Cultura, Mário Frias, fez um vídeo junto ao ministro do Turismo confirmando seu interesse em cuidar da Cinemateca, que era um ponto que eles tinham muito cuidado e que a história do Brasil estava ali e que eles estavam realmente assumindo o lugar para resolver os problemas. A verdade é que, desde então, muitas denúncias de abandono foram feitas por artistas, funcionários e autoridades públicas dias antes do incêndio. Exatamente 9 dias antes do acervo pegar fogo, o Ministério Público Federal em São Paulo emitiu um documento oficial alertando, adivinha o quê? O risco de um incêndio no lugar. Então, recapitulando, tinha um monte de gente prevendo que isso podia acontecer. Não dá pra ninguém dizer que foi um acidente imprevisível, né? A Defesa Civil informou que nenhuma das sedes da Cinemateca tinha um documento de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento garantiria a segurança do local e o estado dos equipamentos de segurança contra incêndio. Em resumo, uma tragédia que poderia ter sido evitada e uma parte da nossa história que se perde pela negligência do governo federal. Dessa vez, do governo federal. A PF do Rio de Janeiro foi chamada para colaborar na investigação da Cinemateca, porque ela tem uma experiência bem recente com um incêndio no Museu Nacional. E assim, a gente vai, tristemente, colecionando perdas irreparáveis. Galera, esse foi o nosso Giro pelo Mundo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria deixar registrado aqui o valor que a cultura tem, o valor que as artes trazem para a vida das pessoas. Em tempos difíceis, a arte nos ajuda a colorir a vida, que seria muito sem graça, sem a música que a gente ouve, sem o filme ou a série que você assistiu aí em casa, ou sem aquela peça de teatro que você lembra de ter assistido quando você era criança. Enfim, todas essas manifestações merecem mais respeito. Como disse Nietzsche, nós temos a arte para não morrer da verdade. Um beijo e até semana que vem aqui na Malheiros TV.